boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Mar de Conversas, onde o tema de hoje será a monitorização em ambiente marinho. O Mar de Conversas é um ciclo de palestras online, onde pretendemos conversar sobre variados assuntos marinhos de forma descontraída e descomplicada. É organizado pela Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, em parceria com a Mar Vitae e outras instituições académicas. Passo então a apresentar a equipa da Mar de Conversas. Eu sou a Catarina Alves, irei hoje conduzir a conversa, junto com a Marisa Gomes, e auxiliar este processo estará também o João José, o Fábio Faria, a Susana Pereira, a Regina Neto e o Hugo Ferreira, que irão orientar todas as questões feitas pelo público. Questões essas que podem ser colocadas por vocês aos nossos convidados através do Facebook, do YouTube ou do Twitter. Temos então o prazer de receber na sessão as convidadas Sofia Duarte e Ana Sobral, sendo que hoje é o Dia Internacional da Mulher na Ciência. Olá Sofia, olá Ana, sejam bem-vindas. Passo então a apresentar as nossas convidadas. A Sofia Duarte é investigadora do CDMA, Universidade do Minho, na área da Ecologia Marinha. Desde o início da sua carreira científica, que a Sofia Duarte tem trabalhado na área da Ecologia Aquática. Entre 2009 e 2019 realizou 2 pós-doutoramentos. No primeiro, trabalhou no desenvolvimento de ferramentas moleculares para aceder à diversidade de fungos de ecossistemas de água doce e em parceria com a Universidade de Mount Allison, no Canadá, e no segundo ano transitou para a Ecologia e Estuarina Marinha, trabalhando com comunidades meiofauna em parceria com a Universidade de Guelph, também no Canadá. Atualmente é investigadora no Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho e tem estado a otimizar ferramentas moleculares para a detecção precoce e monitorização de espécies exóticas em ecossistemas costeiros. Participou em diversos projetos de investigação nas mais vastas áreas da ecologia aquática, focadas no desenvolvimento de metodologias moleculares para aceder à diversidade aquática, da avaliação e avaliar os efeitos de alterações globais na diversidade aquática e nos processos que ocorrem nesses mesmos ecossistemas. A disciplina que mais gostou de estudar foi a Biologia e a Sofia, se fosse uma espécie, gostaria de ser um gato. A Ana Sobral é investigadora no Centro Oceanos, na Universidade dos Açores, na área da Ecologia Marinha e Genética de Populações. O principal objetivo da sua investigação tem sido auxiliar e preencher as lacunas no conhecimento acerca da biologia e ecologia de elasmobranquios, tubarões e raias, com recurso a técnicas minimamente invasivas, a fim de contribuir ativamente para a sua conservação. Em 2012, criou uma base de dados de jamantas em águas açorianas, construída a partir de fotoidentificação, o Manta Catalog Azores. Este projeto baseia-se essencialmente em ciência cidadã, usando imagens e informação fornecidas por mergulhadores e centros de mergulho da região. Tem combinado o mergulho, a fotografia e a comunicação de ciência para demonstrar ao público em geral a importância da conservação destas espécies. Encontra-se a realizar o seu doutoramento em genética de populações e conectividade de elasmobranquios migradores nos Açores e entre o arquipélago e outras regiões do globo. A habilidade que gostaria de dominar seria respirar debaixo d'água e a sua personalidade atual que mais admira é a Jane Goodall, pelo seu trabalho ambiental e humanitário. Vamos então passar à apresentação da Sofia Duarte, que será depois seguida pela apresentação da Ana Sobral. Sofia. Obrigada, Catarina, por esta apresentação. Obrigada também pelo convite para falar aqui no Mar de Conversas e quero dar os parabéns a toda a equipa por esta iniciativa e é com muito gosto que eu hoje venho falar cá no Dia Internacional da Mulher e da Menina na Ciência. Eu vou então partilhar a minha apresentação. Aqui, ok. Estão a ver? Está tudo bem? Impecável. Sim. Está impecável? Pronto, então eu vou começar. Tal como a Catarina já disse, o tema de hoje é monitorização em ambiente marinho e eu vou falar um bocadinho sobre o trabalho que eu tenho estado a desenvolver, que é sobre abordagens moleculares para a detecção de espécies exóticas ou espécies não indígenas. Pronto, a minha área de investigação tem sido ecologia aquática. Eu, na realidade, comecei pelas águas doces e depois fui descendo o rio até que cheguei à zona do estuário e às zonas costeiras.
A área da ecologia, pronto, é o ramo da biologia que estuda as relações entre os organismos e o meio ambiente, neste caso o meio marinho, e eu tenho estado, sobretudo, a desenvolver e otimizar técnicas moleculares, ou seja, técnicas que usam como base o ADN para monitorizar a biodiversidade marinha. A biodiversidade é toda a variabilidade da vida na Terra, ou seja, a variabilidade de espécies, variabilidade dentro da mesma espécie, e estima-se que existam cerca de 10 a 100 milhões de espécies na Terra. Mas por que é tão importante estudar a biodiversidade? Porque realmente a biodiversidade pode nos dar respostas muito importantes, ou seja, informação muito importante sobre o estado de saúde dos ecossistemas. Ainda ao acedermos não é, de uma forma rotineira a biodiversidade, permite-nos detectar precocemente espécies não indígenas ou espécies exóticas e prevenir a invasão dos ecossistemas por estas espécies. Permite-nos ainda a descoberta de hotspots de biodiversidade, que são locais muito, muito ricos em espécies indígenas e, portanto, muito importantes sobre o ponto de vista de conservação e ainda conservar espécies nativas e em perigo. E isto tudo permite-nos gerir mais eficientemente os recursos naturais e preservar a biodiversidade. Como é que se classifica a biodiversidade? Pronto, a biodiversidade tem sido, sobretudo, classificada usando os métodos tradicionais, ou seja, que usam como base os caracteres morfológicos das espécies para as identificar, para as diferenciar, e enquanto que muitas vezes nós olhamos e para espécies maiores, ou seja, de grande porte, como por exemplo um golfinho, uma lontra marinha, um tubarão, seja relativamente fácil de as distinguir e de as identificar, quando nós começamos a trabalhar com espécies mais pequeninas, ou seja, com organismos mais pequeninos, como é o caso dos invertebrados, a diferenciação destas espécies vai sendo cada vez mais difícil. Acaba por ser um processo muito moroso, porque muitas vezes temos que recorrer ao uso de equipamento como o microscópio ou a lupa para poder diferenciar estas espécies. É um método que exige um grau de conhecimento muito elevado da morfologia das espécies e acaba por ter baixa resolução taxonómica, porque o que é que acontece? Para espécies que são muito parecidas, muitas vezes nós não as conseguimos distinguir só com base na morfologia. Adicionalmente, estima-se que apenas existam cerca de 2 milhões de espécies descritas, o que é apenas 10% de toda a biodiversidade que se pensa que exista na Terra, e o ser humano só é capaz de memorizar informação ou de distinguir cerca de 1000 espécies. Então, como auxiliar a tarefa de identificação das espécies? A solução poderá passar por usar um sistema de identificação interno que se baseie no ADN, ou seja, os códigos de barras genéticos, ou DNA barcodes, uma técnica que se chama DNA barcoding. Só para relembrar, antes de dizer o que é o DNA barcoding, vamos só relembrar um bocadinho o que é o DNA. O DNA é o ADN, ou ácido desoxirribonucleico, é a molécula da vida. O facto de poder ser usado para a identificação das espécies é porque todos os organismos vivos possuem ADN. É no ADN também que se encontra contida toda a informação hereditária, e a este conjunto da informação hereditária dá-se o nome de genoma. E o ADN encontra-se no interior das células constituem os tecidos os órgãos, os sistemas, e os sistemas constituem os organismos vivos. O ADN é uma molécula que é formada por uma dupla hélice e é constituída por nucleótidos, e normalmente o ADN é representado sob uma forma de sequência de nucleótidos, em que cada posição podemos ter um de quatro nucleótidos possíveis. E é a forma como estes se dispõem nestas sequências
em certas regiões pré-definidas do genoma, ou seja, o genoma é todo o conjunto, ou seja, são só algumas regiões do genoma, não é o genoma todo, porque isso ia ser também um processo muito moroso, que varia de espécie para espécie e permite usar o ADN para diferenciar as espécies. No DNA barcoding, são então usadas sequências de ADN pequenas, pertencentes a uma região pré-definida do genoma, tal como eu tinha dito, ou seja, não é o genoma completo. O genoma tem regiões, do ADN que não variam tanto, que são mais conservadas, e tem outras regiões que são mais variáveis, e são estas regiões que normalmente são usadas para diferenciar as espécies. E o objetivo é usar estas sequências de ADN pequenas, que são os códigos de barra genética, os DNA barcodes em inglês, que permitam a identificação das espécies de uma forma rápida e eficaz. Pronto, nos animais, é esta região aqui, que é usada no DNA barcoding, é um gene que codifica para uma enzima do genoma da mitocôndria, que é a enzima citocromo-C-oxidase, e o objetivo do DNA barcoding é um bocadinho similar ou dos códigos de barra genéticos em português, desculpem, eu estou sempre a dizer em inglês que é do hábito, mas em português é os códigos de barras de ADN ou genéticos. O objetivo, no fundo, é ser um bocado similar aos códigos de barras dos produtos dos supermercados, ou seja, assim como quando nós compramos os produtos, os operadores de caixa, ou mesmo nós nas caixas automáticas, não temos que estar a introduzir os detalhes do produto, ou seja, o produto é automaticamente identificado através do códigozinho que ele tem, não é? Também o objetivo do DNA barcoding é identificar as espécies de uma forma rápida, sem ter que estar a olhar para os seus detalhes morfológicos. E como é que é o processo do DNA barcoding? O processo consiste na recolha do espécime, ou então, por vezes, nem é preciso sacrificar o espécime, porque basta, por exemplo, um pelo ou uma pequena ou uma escama para extrair o DNA. O DNA então é extraído desta pequena amostra de tecido e os DNA barcodes são obtidos por PCR. Hoje em dia nós temos ouvido falar muito de PCR por causa dos testes que são usados para diagnosticar a Covid-19, e o PCR é uma técnica que é muito usada na biologia e permite obter grandes quantidades de ADN de uma determinada amostra e só daquela região de interesse, ou seja, no caso dos animais, a região, se lembrarem que é usada, é a tal região CO1, e o que nós fazemos é obter apenas o DNA dessa região e numa quantidade elevada, para depois essa quantidade ser suficiente para proceder à sequenciação. A sequenciação é o processo através do qual nós determinamos a composição dos nucleótidos na sequência de ADN. Isto é o que sai do sequenciador, são estes picozinhos aqui, em que cada um destes picos corresponde a um nucleótido, e assim obtemos a sequência de ADN. E essa sequência é transformada num código de barra genética, em que cada uma das cores corresponde aos nucleótidos possíveis e diferentes. Depois, estes códigos de barra genéticos, juntamente com alguns dados que são recolhidos a quando da recolha dos espécimes e com fotos, são depositados numa base de dados genética. E a que tem sido usado, sobretudo para estes projetos de DNA barcoding, é a Barcode of Life Data Systems, que é a Evolve, e neste momento contém já mais de 8 milhões de DNA barcodes para mais de 200 mil espécies. Mas o que acontece é que nos ecossistemas as espécies normalmente existem em comunidades, existem em misturas. O DNA barcoding funciona muito bem para quando temos uma espécime de cada vez. Então, como é que nós aplicamos estas metodologias quando temos uma mistura de espécies, que no fundo é o que nos interessa, não é? Nós queremos monitorizar um determinado ecossistema, queremos saber as espécies todas que lá estão. Usamos uma metodologia que no fundo derivou do DNA barcoding, que é o DNA metabarcoding. E nesta metodologia, no fundo, o que acontece é que
os DNA barcodes de todas as espécies que estão numa amostra. Tenho aqui uma amostra das nossas, das que nós recolhemos. Todas as espécies, ou seja, para todas as espécies são gerados os DNA barcodes em massa, ou então são obtidos a partir de uma amostra ambiental, como a água, para onde as espécies possam ter libertado o seu ADN, e depois, pronto, é extraído o ADN, faz-se na mesma o PCR, e os DNA barcodes são obtidos em massa também por sequenciação, mas usando uma sequenciação de alto débito, que é uma sequenciação que difere da que é usada para o DNA barcoding, em que são obtidos, podem ser obtidas milhares a milhões de sequências só numa reação. E depois a identidade destas sequências, porque no fundo o que nos interessa depois é atribuir cada sequência a uma cara, não é? A uma espécie, é obtida comparando com o que se encontra depositado em bases de dados genéticas de referência, como é o caso da Wolf. Eu tenho aplicado estas metodologias moleculares, sobretudo, para monitorizar e para detectar, não é? Primeiro para detectar e depois para monitorizar espécies não indígenas nos ecossistemas marinhos, ou espécies exóticas. Pronto, as espécies não indígenas são espécies exóticas, ou seja, são espécies que são introduzidas fora da área de ocorrência natural. O grande problema destas espécies é que se podem tornar invasoras, competindo com as espécies nativas. Por exemplo, está aqui uma espécie invasora, como podem ver, isto são tudo organismos, espécimes da mesma espécie, ou seja, uma espécie que é capaz de proliferar muito rapidamente, e o que acontece é que acaba por competir com as espécies nativas, ou seja, com as espécies que são indígenas daquele ecossistema particular. Podem competir porque acabam por competir pelo mesmo alimento ou pelo mesmo habitat, ou podem mesmo predar sobre as espécies nativas. Isto pode levar a uma perda de biodiversidade e alterações nos ecossistemas. Como podem ver aqui, este fundo do mar completamente invadido por uma alga verde invasora, e uma vez estabelecidas é muito difícil de as erradicar. Podem ainda provocar impactos negativos a nível socioeconómico, uma vez que o crescimento nativo destas espécies, aqui está, por exemplo, penso que é o mexilhão zebra, felizmente ainda não foi introduzido em Portugal, mas já foi introduzido em muitas outras localizações. É uma espécie invasora, e o seu crescimento o seu crescimento massivo acaba por também danificar as estruturas, por exemplo, junto às regiões costeiras, como nos portos, os barcos. Algumas destas espécies também podem interferir com as atividades pesqueiras, etc. E como é que estas espécies são introduzidas? Ou seja, no caso das espécies exóticas marinhas, como é que elas são introduzidas nos ecossistemas? Sobretudo através da navegação, ou seja, elas chegam à boleia dos navios, nas águas de lastro, ou então encrustadas nos cascos dos navios. E no caso das águas de lastro, o que acontece é que os navios, quando estão sem carga, eles precisam de compensar a ausência de carga para manterem o equilíbrio em alto mar. E então o que acontece é que, por exemplo, se há um navio que sai de um porto, por exemplo, de Roterdão, para vir recolher aqui ao porto de Aveiro papel, o que acontece é que o navio abandona o porto de origem sem carga, não é? Porque vem recolher carga. Ele, para manter o equilíbrio em alto mar, tem que recolher água para o tanque de lastro, ou seja, e com essa água podem ir organismos vivos. Quando chega ao porto de destino, ao recolher a carga, vai libertar, já não precisa de água no tanque de lastro, vai libertá-la, e o que acontece é que acaba também por libertar estes organismos. E estes organismos podem então entrar nos ecossistemas. A maior parte deles não sobrevive, mas muitos podem realmente sobreviver, encontrar condições favoráveis e proliferar a partir dali. Ou seja, por isso, estas espécies, quanto mais cedo forem detectadas, maior a probabilidade de tomar medidas de prevenção à sua proliferação, ou seja, de as controlar. Em Portugal existem cerca de 180 espécies não indígenas, ou seja, maioritariamente invertebrados e algas. Tenho aqui alguns exemplos. Temos caranguejos, por exemplo, caranguejo azul, caranguejo polvo chinês, que são espécies
que provocam impactos negativos, são espécies omnívoras que se alimentam de uma série de outras espécies, podem levar ao declínio da biodiversidade. Temos, por exemplo, a ameijoa asiática, que é muito problemática, já provocou várias alterações nos nossos ecossistemas, por exemplo, ali no Rio Minho, é uma espécie que compete pelos mesmos recursos que, por exemplo, os bivalves de água doce. Temos, por exemplo, a ameixa japonesa, que por acaso também é usada na gastronomia, temos medusas, temos cracas, temos briozoários e tunicados, que são animais, mas são animais sésseis que necessitam de um substrato para crescerem. E, por exemplo, no caso desta espécie, a Setiella plicata, é um tunicado que pode crescer, por exemplo, sobre mexilhão, e acaba por ter um impacto negativo, por exemplo, nas culturas de mexilhões. Mas quais as vantagens de usar as ferramentas moleculares para detectar estas espécies? Porque realmente possuem uma maior resolução taxonómica, ou seja, é possível identificar a nível da espécie, e muitas vezes o que acontece é que há espécies não indígenas que não são logo reconhecidas com base na morfologia, podem ser confundidas com as nativas, mas o ADN permite identificar a nível da espécie, por isso poderá ajudar muito na identificação destas espécies. Tem uma maior sensibilidade, ou seja, como são técnicas muito sensíveis, no fundo, que envolvem o PCR. O PCR só precisa de um bocadinho de ADN para amplificar, ou seja, para detectar a espécie, acaba por ter uma maior sensibilidade e ser muito útil, por exemplo, para detectar precocemente as espécies não indígenas, ou seja, espécies que ainda se encontrem em baixa biomassa, como é o caso das que foram introduzidas recentemente. É ainda necessário menos treino, pelo menos menos treino do que o necessário para gerar um bom taxonomista, e são mais fáceis de automatizar. E permitem ainda a identificação das espécies em qualquer estádio de vida, ou seja, ovos, larvas, pupagos e de qualquer tamanho, ou seja, não são dependentes da morfologia para poderem ser identificadas. E por isso estas vantagens permitem uma detecção precoce destas espécies antes de proliferarem e provocarem impactos negativos nos ecossistemas. Nós temos um projeto, o projeto UNIS-DNA, que é um projeto que eu me encontro a coordenar e tem o objetivo de otimizar ferramentas moleculares para a detecção precoce e monitorização destas espécies em ecossistemas costeiros e marinhos portugueses. E o que é que nós temos feito? Nós temos identificado as falhas nas bases de dados genéticas, uma vez que para estas metodologias serem eficientes, realmente também temos que ter sequências das espécies nas bases de dados genéticas para depois comparar com aquilo que nós obtemos. Temos gerado DNA barcodes para estas espécies, ou seja, no fundo, para preencher estas bases de dados de referência. Temos amostrado em 9 marinas, em 6 regiões geográficas e usando vários métodos de amostragem, ou seja, em Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Lisboa, Madeira e Açores. Temos os vários métodos, incluem a amostragem de água para a análise do DNA ambiental, para onde as espécies que poderá ter sido libertado pelas espécies, do zooplâncton, que é onde podemos, por exemplo, encontrar estados juvenis destas espécies e detectá-las precocemente, e temos também amostrado os substratos duros das marinas, como as boias, as cordas, os pontões, e também temos colocado substratos artificiais de forma a controlarmos o tempo de colonização. Temos otimizado também os métodos de extração de DNA, uma vez que com os diferentes métodos de amostragem, como recuperamos diferentes espécies, podemos às vezes ter que usar diferentes métodos de extração do seu ADN, e temos também investido algum tempo a analisar os resultados, porque no final nós obtemos tal como eu tinha dito, podemos obter milhares de sequências, e depois também temos que processar estas sequências, desde eliminar erros até arranjar formas de realmente de as identificar o melhor possível. E para já, pronto, isto ainda são resultados preliminares, que eu aqui apresento. Já fomos capazes de detectar 24 espécies não indígenas usando o DNA metabarcoding, isto só nas 3 marinas que o CBMA tem estado a mostrar, Leixões, Aveiro e Viana do Castelo. A maior parte destas espécies são crustáceos, também temos vários moluscos, detectamos também alguns briozoários e tunicados, mas
a grande novidade é que nós já fomos capazes de identificar 4 espécies que não foram previamente reportadas em Portugal. E como tal, o DNA Metabarcoding parece já está a ser realmente eficiente para detectar precocemente espécies que ainda não foram reportadas, por exemplo, com base na sua morfologia. Por último, realmente, se este projeto correr bem, ou seja, talvez poderei dizer daqui a um ano, entretanto ocorreram alguns atrasos por causa da pandemia, o nosso objetivo é desenhar e propor um sistema de detecção precoce para ser incorporado e para ajudar nas estratégias de gestão destas espécies nos ecossistemas marinhos. E por último, pronto, eu queria agradecer à equipa do NIS DNA, é uma equipa bastante grande, é uma equipa multidisciplinar, é uma equipa que envolve 4 instituições diferentes, ou seja, o CBMA da Universidade do Minho, o CBUNB da Universidade dos Açores e o MARE da Universidade de Lisboa. Temos também consultadoria de uma universidade estrangeira, da Universidade de Guelph, e pronto, isto é muito importante porque, pronto, para além de fazerem as amostragens nos diferentes pontos do país, uma vez que nós não conseguimos fazer tudo, também têm backgrounds muito diferentes e acabamos todos por nos complementar. Eu vou só mostrar umas fotos muito rápidas, pronto, como é que são das nossas amostragens, ou seja, das marinas que temos amostrado, Viana do Castelo, a de Leixões, em Aveiro, as nossas amostras que temos recolhido, a amostragem dos substratos duros, aqui uma espécie não indígena, ou seja, um briozoário, aqui os pontões, aqui a recolher água para a análise do DNA ambiental, aqui a recolha do zooplâncton, dos substratos artificiais, mais uma vez, mais alguns dos organismos que nós temos recolhido. Aqui, como podem ver, por exemplo, este briozoário a crescer sobre o mexilhão, por isso é uma espécie, e esta espécie é não indígena, é uma espécie que pode acabar por impactar negativamente as espécies nativas de cá. Aqui alguns tunicados, processamento das amostras no laboratório, a água depois é filtrada e o DNA retido nestes filtros, a partir dos quais nós extraímos o DNA, algumas das amostras que nós recolhemos. Aqui algum trabalho, pronto, às vezes também temos que fazer algum trabalho de taxonomia, porque é muito importante para vermos se a metodologia está a funcionar, realmente tentar comparar sempre com a morfologia, trabalho laboratorial, da extração do DNA e, por último, uma foto da nossa equipa de amostragem em tempos de pandemia. E muito obrigada pela vossa atenção. E quero só agradecer à FCT, que financia o projeto, e também a todo o pessoal das Marinas, que nos recebe sempre de braços abertos e permite-nos dão-nos todas as condições necessárias para efetuar as amostragens lá. Muito obrigada, Sofia, pela excelente apresentação. E em casa não se esqueçam de deixar as vossas questões nas redes. Passo então agora a palavra à Ana Sobral. Olá a todos. Obrigada, antes de mais, pelo convite e parabéns por esta excelente iniciativa. É um prazer estar aqui, especialmente no Dia Internacional da Mulher e Rapariga na Ciência. Vou então partilhar a minha... Ok. Vocês estão a ver, certo? Sim, estamos a ver. Sim, está ótimo. Então, um bocadinho na perspectiva aqui da nossa conversa de hoje e do tema da monitorização em ambiente marinho, eu venho falar aqui do projeto Manta Cataloga Açores, um bocadinho na perspectiva dos mergulhadores que, como cidadãos cientistas, têm ajudado a construir este projeto desde o início e dar-vos um bocadinho a perspectiva de como é que, como mergulhadores, as pessoas podem contribuir para projetos deste género. Então, para dar aqui uma breve definição e explicar o que é a ciência cidadã, acho que esta definição
é bastante sucinta e resume na perfeição. A ciência cidadã é o envolvimento do público em geral em atividades de investigação científica, nas quais os cidadãos contribuem ativamente para a ciência com o seu esforço intelectual, com o seu conhecimento e com ferramentas e recursos que tenham à sua disposição. Gosto ainda sempre de partilhar este artigo, que já tem algum tempo, mas em que o Nuno Crato falava sobre o turismo científico e dizia algo que acho que também explica muito bem a importância da ciência cidadã, em que ele diz: as leituras não chegam, sobretudo em ciências. Por muito que se ouça falar de pipetas, de rochas, de montanhas e pêndulos, há um saber que é feito de ver, tocar e de mexer. E eu acho que cada vez mais as pessoas precisam realmente de ter contacto com as coisas e precisam ter uma ligação emocional com o animal ou o ecossistema que possam querer preservar. Portanto, para terem esse interesse tem que haver ali uma experiência e uma ligação emocional para que se preocupem e queiram ativamente contribuir para a conservação. Este projeto está baseado nos Açores, como vocês sabem, fica ali no meio do Oceano Atlântico. Acho que não há muita gente que tenha a noção que são 9 ilhas estendidas ao longo de 600 km de distância, portanto elas estão a uma distância razoável umas das outras, e os Açores ficam situados mesmo em cima da crista média atlântica, numa zona de junção de 3 placas tectónicas. Portanto, é uma zona geologicamente complexa, com bastante atividade vulcânica e sísmica, e isso faz com que hajam também muitos montes submarinos. Estima-se que existam milhares de montes submarinos à volta da área dos Açores, e alguns deles têm características muito especiais. Nós chamamos a esses montes submarinos em particular shallow seamounts, ou montes submarinos pouco profundos, e estes são aqueles em que o seu topo, portanto os montes submarinos são montanhas debaixo d'água, e neste caso os shallow seamounts serão montes submarinos em que o cume está a menos de 100 metros de profundidade. Em alguns casos podem até romper a superfície da água, mas o que há de particular nestes montes submarinos é que têm uma capacidade grande de agregação de peixes pelágicos, ou seja, peixes que vivem na coluna d'água. Estas estruturas submarinas têm também a capacidade, quando as correntes se encontram com estas estruturas, formarem upwelling. O upwelling é um fenómeno em que as águas frias e ricas em nutrientes vêm do fundo para a superfície. E então cria ali uma zona rica no meio de um oceano mais pobre, e pensa-se que isso poderá ser uma das razões pelas quais pode atrair estes cardumes de peixes pelágicos. Em alguns destes montes submarinos que estão assinalados na imagem, formam-se agregações muito específicas, mas eles são tão rasos, tão pouco profundos, que é possível mergulhar nestes locais. E nestes casos em particular, formou-se aqui um mergulho direcionado às jamantas, porque são locais únicos no mundo onde estes animais formam grandes grupos de dezenas de indivíduos de forma sazonal, que nós conseguimos prever, e os mergulhadores conseguem realmente deslocar-se a estes locais e ver estes animais com uma taxa de sucesso bastante grande naquela altura específica do ano. Para vos dar aqui uma ideia vou só parar aqui o som. Para vos dar uma ideia do que é um mergulho nestes locais, voltando atrás, vocês conseguem ver que, por exemplo, não sei se conseguem ver o meu rato.
alguns montes submarinos são bastante offshore e as condições de mergulho nestes locais muitas vezes não são as mais fáceis. São locais que podem ter correntes fortes. Normalmente nos Açores temos visibilidades muito boas, podemos chegar a ter 40 metros, 50 metros de visibilidade, mas normalmente quando caímos à água a primeira coisa que vemos é este azul. Portanto, a maior parte das vezes não se vê o fundo. O que acontece é que os barcos chegam ao local e têm duas opções, ou lançam uma âncora e vão ancorar ao local, ou se já existir uma boia, o barco vai amarrar a boia e as pessoas vão descer pelo cabo. E normalmente descemos pelo cabo, eu costumo dizer, a brincar, que as amantas é que vão lá para nos ver e não ao contrário, por isso nós descemos pelo cabo, agarramos o cabo e ficamos ali à espera que elas apareçam. E para vocês terem um bocadinho a noção do que é o encontro com estes animais, vou-vos deixar aqui um pequeno vídeo. There's nothing in this world that I've ever needed more from you. I've been gonna live this before. You've been on my mind. Ok, espero que tenham ficado curiosos e tenha aguçado a vossa vontade de ir aos Açores ver estes animais ao vivo. Eu penso que se calhar muito do nosso público hoje são mergulhadores. Se forem como eu, estão há mais de um ano sem mergulhar e têm a garra seca, e o que eu vos posso dizer que é um investimento muito bom para quem está em confinamento e gosta de mergulhar é aqui um set de óculos de realidade virtual. Mas mesmo que não tenham uns óculos destes, vou-vos convidar a ir ver um outro filme no Vimeo. Basta pesquisarem Mini Mantas de Santa Maria ou usarem um link que está aqui na apresentação e dá-vos uma nova perspectiva um bocadinho mais imersiva do que é estar com estes animais debaixo d'água. E mesmo que não tenham os óculos destes, podem fazê-lo com o telemóvel ou mesmo no computador, e convido-vos a ir lá ver porque vale a pena. Este foi parte de uma campanha mídia para apoiar a proteção destes animais pela Convenção CITES em 2016, e o vídeo dá-vos também um bocadinho a perspectiva do que foi essa conferência, qual é que foi a importância de levarmos a estes... para vocês terem uma noção, os delegados de cada país que estão ali a votar a proteção ou não dos animais não são obrigatoriamente mergulhadores e não conhecem estes animais. Portanto, a nossa ideia foi levar esta experiência de mergulho com as amantas em Santa Maria aos delegados de países diferentes numa conferência na África do Sul. Portanto, foi muito interessante e essa versão está em português, portanto, convido-vos a ir lá e darem uma olhadela. Para vos dar aqui uma introdução um bocadinho mais detalhada desta família, se forem entusiastas e quiserem saber um bocadinho mais, acho que este livro é uma boa compra. Tem bastante bem resumido aqui toda a informação acerca destes animais, mas para dar aqui uma perspectiva, até há uns anos atrás sabia-se muito pouco sobre esta família e, entretanto, ao início, esta família era considerada ter dois géneros, o género manta e o género móbula, e a distinção era feita através de características morfológicas. Hoje em dia, e há uns 2-3 anos para cá, com novos estudos genéticos,
Todas as espécies foram agrupadas num género só, portanto, hoje em dia é tudo móbula. Em inglês, nós ainda continuamos a distingui-las em nomes comuns como mantas and devil rays. Em português, não há nenhuma palavra que eu gosto particularmente de usar, mas podia ser mantas e raias de diabo. Acho que não é um nome que as favoreça muito, mas para terem uma noção de como é que é a maneira mais fácil para as distinguir, além do tamanho, as mantas são normalmente maiores, são aquelas que vemos mais fotos normalmente online, têm uma coloração negra e a boca é o que nós chamamos boca terminal, portanto está na parte da frente da cabeça, enquanto as móbulas, que normalmente são mais pequenas, têm uma boca na face ventral, portanto, não sei se vocês veem o meu rato, mas a diferença está aqui, a boca está na parte de baixo do corpo e não na parte da frente. Essas barbatanas modificadas que têm no topo da cabeça, que nós chamamos de lobos fálicos, no caso das mantas são alongados e tocam, quando elas os desenrolam para se alimentar, tocam no meio, e no caso das primas mais pequenas, das devil rays, formam uma espécie de palas e que não chegam a tocar no meio. Portanto, estas são as maneiras mais fáceis de distinguir, e já vos explico porque é que isso é importante no âmbito deste projeto. Portanto, hoje em dia é um género com 10 espécies diferentes destes animais. Para vos dar uma perspectiva histórica relativamente aos Açores e às referências históricas que temos destes animais nos Açores, para terem uma noção, a primeira referência que existe é do século XVIII, em que o autor francês Duhamel du Monceau menciona uma raia cornuda para os Açores, e o desenho que tem à esquerda é o desenho que ele fez para ilustrar esta espécie. Isto para dizer que são animais muito grandes e que obviamente era difícil preservá-los, portanto não temos muitos registros destes que possam realmente ser confirmados com imagens ou com indivíduos que tenham sido preservados. Isso veio só a acontecer bem mais tarde. A foto que tem à direita é uma foto dos anos 50 no Porto da Horta, no Faial, e foi o primeiro indivíduo de manta, neste caso Móbula birostris, que foi identificado isto foi um evento do Porto, e foi enviada a foto para o Museu de História Natural de Londres, onde foi depois então identificada a espécie e houve esse primeiro registro para os Açores. A móbula tarapacana, que é hoje em dia hoje a manta chilena, que nós vemos com mais frequência nos Açores, só nos anos 90 é que foi mencionada pela primeira vez. Isto porque, lá está, como sabíamos pouco sobre estes animais, eles morfologicamente são realmente semelhantes, e então havia muita confusão na sua taxonomia, e ainda hoje está constantemente a sofrer alterações e a serem feitos updates constantemente. Ora, graças a fotos que fui recebendo destes cidadãos cientistas, de mergulhadores, de empresas de whale watching, foi possível finalmente, e com imagens, comprovar quais eram as espécies que realmente ocorriam nos Açores. E então temos a manta oceânica, a imagem de cima, que são bichos que podem atingir até 7 metros, têm um estilo de vida, são muito oceânicas, grandes migradores, e são vistas com alguma regularidade, depende muito dos anos. Temos a jamanta chilena, que é a tal espécie que forma as grandes agregações nos montes submarinos nos Açores e noutros muito poucos locais do mundo, e é uma espécie que pode atingir cerca de 3 metros e meio. E a seguir temos a jamanta gigante, que é a maior espécie deste outro grupo mais pequeno,
que é vista muito ocasionalmente, é conhecida por ter uma cauda muito fina e muito grande, normalmente é maior do que o tamanho do indivíduo, de ponta a ponta da asa, e esta espécie também chega aos 3,5 metros, mais ou menos. Uma coisa gira que acontece nos Açores, quando vemos a manta oceânica e as jamantas chilenas juntas, normalmente é que há uma interação muito engraçada entre elas. Portanto, a manta normalmente vai a liderar e a jamanta chilena ou as jamantas chilenas que estiverem ali na zona vão seguindo. Mas a razão pela qual pus aqui estas fotos é porque das 3 espécies que temos nos Açores, só 2 é que nos permitem usar a fotoidentificação para o seu estudo. E isto porque são estas, vou voltar aqui ao slide atrás, só estas 2 espécies é que têm um padrão na zona da barriga e esta terceira espécie tem a barriga completamente branca. Portanto, na fotoidentificação nós usamos precisamente fotos de marcas ou de padrões que sejam únicos para cada indivíduo, um bocadinho como as nossas impressões digitais, elas vão nos permitir fazer quase um passaporte de cada raia e ao longo do tempo, se o animal for fotografado mais vezes, vamos poder ir obtendo informações. Para vos dar um bocadinho mais de informação acerca da espécie, que é no fundo a que vemos com mais regularidade e a que iniciou todo este projeto, até há poucos anos atrás ela era considerada, o seu estatuto na lista vermelha da IUCN, dos animais ameaçados, era data deficient, o que significa que nós não tínhamos sequer dados suficientes para perceber na altura quais é que eram os níveis de ameaça que estas populações podiam estar a enfrentar. É uma espécie altamente migratória e oceânica, tem uma distribuição circunglobal, ou seja, um pouco por todo o planeta, mas forma estas agregações em sítios muito específicos, como nos Açores, que neste caso ocorrem entre junho e outubro. Hoje em dia é considerada uma espécie ameaçada, em perigo de extinção. Portanto, surge o Manta Catalog Açores, que é um projeto de ciência cidadã, em 2012, e basicamente, além da recolha de fotos e da criação dessa base de dados fotográfica, os centros de mergulho da região e as empresas do whale watching também preenchem logbooks que nos dão os registros dos seus avistamentos. E o objetivo deste projeto tem sido apenas o de desenvolver o conhecimento que temos acerca destes animais nesta zona do Atlântico. E como é que os cidadãos cientistas podem contribuir ativamente para este projeto? É muito simples. Qualquer pessoa que vá mergulhar aos Açores pode enviar-nos as suas fotos, vídeos, ou mesmo não tenha uma máquina, pode ir até ao nosso site e preencher um formulário simples em que nos diz quantos animais é que viu, que espécie é que viu. Se tiver fotos e vídeos, pode fazer o upload diretamente no nosso site, que vai ter um makeover que já está a precisar há algum tempo, está prometido há algum tempo e vai finalmente, para breve, ter esse makeover. Mas é extremamente fácil chegar ao site, registar o avistamento e depois nós iremos fazer a parte de análise das fotos. Em 8 anos de recolha de dados, temos neste momento 255 indivíduos identificados na nossa base de dados, com fotos desde 2003 até 2020. Portanto, a vantagem deste tipo de recolha de dados e desta forma de monitorização permite-nos ir buscar fotos de anos anteriores a qualquer altura e, conforme a base de dados vai crescendo, maior vai ser a probabilidade de termos indivíduos reavistados em alturas diferentes e mais informação vamos conseguir obter.
Se compararmos este método de monitorização com, por exemplo, a marcação com marcas de satélite, para além de sair muito mais barato, as marcas de satélite têm sempre um tempo de vida limitado. E a fotoidentificação, para vos dar uma ideia, temos mantas oceânicas que já foram fotografadas com 40 anos de diferença. Portanto, é uma questão de ter sorte e fotografar o mesmo animal, e isso depois vai nos permitir ter diversos tipos de informações acerca da população. Portanto, neste caso temos 224 jamantas chilenas identificadas na nossa base de dados e 31 mantas oceânicas. Portanto, a zona que usamos para fotoidentificação são estes padrões ventrais. No caso da manta oceânica, é um padrão que é maioritariamente feito com manchas, portanto é muito mais fácil de identificar. Aqui no caso da jamanta chilena, é basicamente um contorno entre uma zona cinzenta e uma zona branca, e neste caso é feito manualmente. Com esta recolha de informação foi também possível registar o que nós chamamos uma black morph, portanto também temos alguns indivíduos na nossa população dos Açores que têm esta característica genética, um bocado como a pantera, que é um leopardo, mas que tem ali uma alteração genética que lhe faz ter uma coloração completamente preta. Aqui isto também existe na manta. Existe na manta oceânica e na manta de Recife, que se saiba. Existe tanto esta coloração, este excesso de melanina que lhe dá esta coloração maioritariamente preta, mas também existe o contrário. Existe a forma leucística, em que o indivíduo é quase praticamente branco, ou seja, tem uma ausência de coloração. É muito interessante porque nunca tinha sido registado na região, e como vocês podem ver aqui no dorso, conseguimos na mesma fazer a fotoidentificação, porque elas normalmente têm sempre aqui uma zona branca entre as guelras, e o padrão dessa zona permite-nos fazer na mesma a fotoidentificação. O interessante é que elas têm na mesma o padrão de manchas, simplesmente não é muito fácil de ver porque têm um excesso de melanina nessa zona. E que tipo de informação é que nós conseguimos obter através da recolha de imagens? Neste caso, por exemplo, podemos ter informação acerca do habitat. No caso da jamanta chilena, é interessante que parece haver aqui alguma diferença entre as duas espécies. No caso da jamanta chilena, elas são maioritariamente avistadas nos tais montes submarinos pouco profundos e só são ocasionalmente registadas mais perto da costa. No caso das mantas oceânicas, é ali quase 50-50. Portanto, elas tão depressa são avistadas nos montes submarinos como são avistadas mais perto da costa. Podemos ter também uma ideia da estrutura da população, ou seja, quantidade de machos e quantidade de fêmeas. No caso da jamanta chilena, parecem haver mais machos do que fêmeas, e isso aqui também nos pode dar uma indicação acerca da importância do habitat. Uma das hipóteses era que fosse, por exemplo, uma área de maternidade, porque temos muitas fêmeas grávidas, apesar de nunca vermos os juvenis, mas o facto de haverem mais machos do que fêmeas e haver uma diferença significativa pode ser indicativo que se calhar não é o caso. No caso das mantas oceânicas, temos também quase ela por ela, e é interessante, não sei se menciono isso a seguir, não. É interessante que no caso das mantas oceânicas, tanto vemos juvenis como vemos adultos, e no caso da jamanta chilena, vemos basicamente adultos e muitas fêmeas grávidas. Isto pode ser indicativo de que a região pode realmente ter uma importância diferente para as duas espécies diferentes. No caso das mantas oceânicas, também temos indivíduos reavistados dentro da mesma época, mas não em anos diferentes. E isso pode significar que eles estão apenas de passagem e que se encontram esporadicamente naquela área dos Açores. Este é o nosso indivíduo número 26.
na base de dados. E está aqui porque, curiosamente, é um dos que já foi reavistado mais vezes. Foi reavistado 2 vezes em 2011. É uma fêmea, estava prenha em 2011. Foi avistada em 2016, já não estava. E, entretanto, foi reavistada novamente em 2019 e estava prenha outra vez. Ou seja, também conseguimos informação como longevidade, saber a longevidade destes animais, saber quanto tempo é que passa entre diferentes gravidezes, sei lá, por exemplo, tempo de cicatrização de feridas. Há muitos animais que às vezes têm marcas dentadas e há fotos impressionantes da cicatrização super rápida. Conseguem ter, se forem à página do Manta Trust, costuma ter vários artigos. Há a história de uma manta que é chamada Baba Ganoush, que é uma das mantas mais avistadas das Maldivas e mais conhecida, e há uns tempos atrás teve um encontro com uma hélice de um barco e sofreu ferimentos gravíssimos e toda a gente achou que não ia sobreviver e, entretanto, passado 2 meses estava completamente cicatrizado. Portanto, eles têm um poder de resiliência impressionante. Temos alguns indivíduos que já foram avistados com 9 anos de diferença, 8 anos de diferença, 5 anos de diferença. Portanto, uma coisa que não sabíamos à partida era se tínhamos os mesmos animais a regressar aos Açores ou não, e se quando regressavam, se regressavam automaticamente, obrigatoriamente ao mesmo local ou não. Hoje em dia já sabemos, portanto, isto permite não só saber que a fotoidentificação é fiável para ser utilizada com esta espécie, como nos permitiu dizer que sim, temos indivíduos que regressam em anos diferentes aos Açores e não obrigatoriamente ao mesmo monte submarino. Outra informação interessante é o tipo de associações que existem entre estas espécies e outras. No outro dia vi um cartoon muito engraçado que dizia que por trás de cada grande tubarão há sempre uma grande rémora, e no caso das jamantas, pelo menos nos Açores, eu diria que por trás de cada grande jamanta existem pelo menos 2 rémoras, porque é essa a média de rémoras por indivíduo. E 96% das jamantas chilenas têm rémoras associadas, enquanto, por exemplo, as mantas oceânicas só 61% é que têm rémoras associadas. Normalmente têm mais peixe-piloto, por exemplo. É interessante este tipo de informação. E acho que a pergunta na cabeça de toda a gente a esta altura é: mas afinal, o que é que as jamantas vão fazer aos montes submarinos e porquê? E essa é a pergunta de 1 milhão de euros. Não vos sei responder, costumo dizer a brincar que elas é que vão lá para nos ver, mas a realidade é que ainda não sabemos, mas esperamos que com a ajuda novamente dos mergulhadores e dos centros de mergulho locais possamos vir a responder a essa pergunta em breve. Portanto, os objetivos para o futuro são continuar a aumentar a base de dados. Como disse há bocado, quanto mais indivíduos tivermos identificados, mais informação vamos conseguir obter e mais provável é termos um reavistamento. Outra das grandes componentes deste projeto tem sido tentar envolver a comunidade local e aumentar a sua percepção da importância da conservação destes animais, e isso tem sido feito muito também com recurso à realidade virtual e aos óculos de realidade virtual, que nos permitem levar a população que não é mergulhadora a mergulhar a seco com estes animais e a perceber o porquê de terem pessoas de todo o mundo a visitar os Açores para mergulhar com estes animais, e também no envolvimento das camadas mais jovens, através de atividades que são feitas com a escola, com os nossos parceiros, como o Observatório do Mar dos Açores, palestras. As pessoas que não são mergulhadoras podem também contribuir para o nosso projeto, porque se saírem no seu barco para ir à pesca, se tiverem um avistamento de jamanta, hoje em dia com os telemóveis é fácil conseguir uma fotografia e podem na mesma registar, e continua a ser
informação valiosa para nós. O projeto está a entrar agora numa fase também, por causa do meu doutoramento, em que estamos a analisar a genética destas populações e comparar as amostras que temos de indivíduos dos Açores com indivíduos de outros locais no mundo, e espero poder partilhar esses resultados em breve. Ainda é tudo muito preliminar, mas é também uma ferramenta minimamente invasiva e que nos permite obter informação muito relevante para a conservação destes animais. Uma pergunta que eu tenho normalmente, que as pessoas me fazem muito, é como é que, como público, podemos ajudar a preservar estes animais. Eu diria que a primeira coisa que podemos fazer é, como consumidores, se formos mergulhar ou fazer snorkel a algum lado, ter o cuidado de escolher um centro de mergulho que obedece às regras locais, que colabora com projetos de investigação no local, pesquisar se existem códigos de conduta. O Manta Trust tem este site www.swimwithmantas.org, que tem imensa informação, tem códigos de conduta em várias línguas, portanto, o que podemos fazer é ter a certeza que escolhemos um operador que respeita estes animais e que contribui de alguma forma para um projeto que exista, seja ele qual for, no lugar onde formos ver estes animais. Não posso deixar de agradecer a todos os centros de mergulho e colaboradores do projeto, aos parceiros, aos nossos financiadores, aos mergulhadores que nos dão esta informação valiosa e sem os quais este trabalho não era possível, e também a ajuda que tenho tido para analisar as imagens e a fotoidentificação da Joana Bryant, da Joana Oliveira, da Inês Filipe e da Inês Matado. Obrigada a todos e estou disponível para responder a questões que possam ter. Obrigada, Ana. Obrigada, Cia. Acho que depois desta apresentação sobre as mantas, estamos todos aqui assim um bocadinho com vontade de, por favor, não seja possível. Vamos começar então com as questões. As primeiras que temos recebido são para a Sofia. Temos uma questão da Andreia, que pergunta se financeiramente a aplicação do barcoding para a detecção das espécies invasoras já é execuível. Sim, pronto, é assim, o DNA barcoding só permite, no fundo, fazer identificações de uma espécie de cada vez. Pronto, a grande vantagem do DNA barcoding é preencher as bases de dados genéticas com os DNA barcodes das espécies de referência, e depois realmente isso acaba por ser a base para uma boa identificação das espécies quando usamos o DNA metabarcoding, ou seja, quando analisamos todas as espécies ao mesmo tempo. O DNA barcoding para já sim é execuível, fica à volta de 13 euros por espécie, por espécime. O DNA metabarcoding já é um bocadinho mais caro, mas a verdade é que nós também, o DNA metabarcoding, eu acho que o que se deve fazer na monitorização, o que se pode fazer é realmente conjugar as duas metodologias, ou seja, o DNA metabarcoding acaba por ficar mais barato, por exemplo, quando temos muitas amostras para analisar de uma só vez, acaba por, pronto, quando temos muitas amostras de uma só vez, acaba por ficar mais barato do que estarmos a analisar, por exemplo, com base na morfologia, mas o que se pode fazer agora, se calhar, num futuro próximo, é integrar as duas metodologias. Ou seja, analisar, usar aqui como base a morfologia para usar, sobretudo, para determinar as abundâncias das espécies, e o metabarcoding, se calhar, quando queremos ter queremos fazer uma monitorização maior a nível espacial e temporal, usar, se calhar, nessas ocasiões. Ok.
jogar um bocadinho também com as Jogar um bocadinho, sim. Sim. E pronto, claro que às vezes no DNA Metabar o que acontece é que pode-se gastar um bocadinho mais dinheiro na parte da otimização, mas depois quando está otimizada a metodologia, realmente uma das vantagens é que acaba por ficar mais barata do que quando se usa a morfologia, sobretudo quando temos muitas amostras. Obrigada. Temos aqui uma pergunta, temos aqui, aliás, duas perguntas da Soraya para a Sofia. E a primeira diz: têm previsto projetos semelhantes para ecossistemas de água doce? Eu acho que sim, é assim. Eu em particular agora não estou nos ecossistemas de água doce, mas os ecossistemas de água doce têm sido mais explorados com estas metodologias que usam como base o ADN. Aliás, existe uma ação a nível europeu, que é o DNA Aquanet, e nós por acaso também estamos envolvidos, mas o pessoal que lá está é quase tudo das águas doces e as coisas nas águas doces encontram-se até já mais desenvolvidas e já mais numa fase a passar para a implementação destas metodologias nas águas doces, até porque as águas doces depois acabam de ser um bocadinho mais fáceis de monitorizar do que no mar, não é? Verdade. E a outra pergunta que ela te faz é: quais é que são as principais espécies que são detectadas com a técnica que estás a utilizar? Com a técnica que eu estou a utilizar, pronto, as que nós já detectamos, pronto, nós detectamos todas as espécies. O objetivo também, claro que é, o objetivo é detectar as espécies não indígenas, ou seja, principalmente aquelas que se podem tornar problemáticas, as que podem tornar-se invasoras, mas também nos dá um panorama da diversidade geral. Isso também é muito bom, por exemplo, tentar perceber se aqueles locais que têm mais espécies não indígenas, se têm mais diversidade nativa, se não. O que nós temos detectado mais, sobretudo, são crustáceos, ou seja, anfípodos, também se calhar por causa, pronto, os anfípodos são crustáceos muito pequeninos, muito difíceis de diferenciar morfologicamente, não é? Conhecemos essa tortura. Vocês conhecem essa tortura que eu basicamente tenho apanhado e extraído do DNA e depois vamos comparar o que temos nas bases de dados genéticas e pronto, temos obtido muitos anfípodos. Por exemplo, esta metodologia pode ser muito útil na detecção realmente dessas espécies que são mais difíceis de diferenciar com base na morfologia. Temos detectado muitos anfípodos, temos detectado também alguns moluscos. No caso dos anfípodos, nós agora já detectamos uma espécie que supostamente ainda não está reportada em Portugal, pronto, e claro que isto é assim, há sempre, quando surge algo novo, há sempre aquela dúvida, será que isto é correto, não é correto? Agora, já por isso é que a equipa também temos parceiros que realmente conhecem muito bem a morfologia das espécies e a ecologia das espécies invasoras e não indígenas, e agora isso, claro, tem que se ver muito bem se aquelas espécies que nós estamos a detectar são mesmo as espécies corretas, não é? Sim. Porque o também podem, infelizmente, também podem haver erros nas bases de dados genéticas, e um trabalho que também tem sido muito realizado é tentar curar essas bases genéticas, tentar flagrar os erros. Mas pronto, tem sido sobretudo essas. Moluscos e anfípodos. Também tem uma questão para a Sofia, que é: que medidas de prevenção se têm feito para evitar a introdução de espécies potencialmente invasoras, principalmente trazidas pelas águas de lastro de embarcações? Se tem algum tipo de desinfecção, se há algum método para evitar essa propagação? Sim, pronto. O ideal aqui é mesmo evitar que as espécies entrem nos ecossistemas, não é? Porque depois quando elas entram, muitas vezes já é difícil, pronto. Se forem detectadas numa fase inicial, pode-se tentar arranjar medidas para tentar controlar as populações, mas sim, as águas de lastro entrou em vigor, se não me engano, em 2017 e pela Convenção de Gestão das Águas de Lastro. Em Portugal, acho que entrou em vigor em 2018 e basicamente eles têm duas normas, que é, uma delas é descarregar as águas de lastro longe da costa, pelo menos a 200 milhas náuticas e a 200 metros de profundidade, que no fundo a probabilidade das espécies sobreviverem é menor, não é? De encontrarem substratos disponíveis. E também implementarem, no prazo de 5 anos, um sistema de esterilização das águas. Pode ser nos navios, ou seja, pode ser por vez, pode ser
pronto, por métodos que não coloquem em risco a biodiversidade, não é? Claro, muito bem. Obrigado. Nada. Agora, temos aqui uma pergunta da Ema para a Sofia, que pergunta se há comportamentos que os cidadãos comuns possam adotar para ajudar a combater o problema das espécies invasoras ou comportamentos que se devam evitar para não agravar esse problema. Agora, Ok, sim. Sim, é assim, pronto. As que chegam nos navios, isso, pronto, dá para gerir as águas lá, mas, por exemplo, as que chegam encostadas, eu acho que não há nenhuma lei que os obrigue a limpar os cascos, também é muito complicado, mas, por exemplo, o cidadão comum que tem embarcações de recreio, pode, e esses sim acho que são obrigados, esses têm que limpar, devem limpar frequentemente as suas embarcações em doca seca, não é? Não deve ser na água, mas sim, eu penso que isso é meio obrigatório. Uma vez é engraçado nós irmos às marinas porque depois o pessoal que anda por lá conversa connosco e até ficamos a saber, temos informação muito importante, por exemplo, descobrimos que no Porto de Leixões, mesmo, depois o pessoal, houve um navio que trouxe ali uma alga e isto agora está aqui a invadir isto tudo, que é uma alga castanha, por acaso eu não sei se tinha uma foto. E aí ninguém nos obriga a limpar. Nós fomos obrigados a limpar os nossos barcos, mas a eles ninguém nos obriga a limpar, porque realmente com os navios limpar os cascos, eu acho que não deve ser assim tão Não deve ser tarefa fácil, pois. Não deve ser uma tarefa fácil e de forma a que ao limpar as espécies, não é? As espécies, os navios estão na água, quer dizer, como é que. Mas nas embarcações de recreio, e é frequente nós nas marinas vermos as embarcações fora da água e a serem limpas. E a colocarem aqueles produtos também anti-fouling para evitar. Sim, exatamente. Sim. Porque depois essas embarcações também têm um papel em andar a propagar, a proliferar pelo estuário e mesmo mais acima. Claro, acho que ficou esclarecido. Obrigada, Sofia. Sofia, mais uma questão para ti, penso que é das últimas específicas para ti. O Tiago pergunta como é que lidam com a variabilidade intraespécie, mutações, na formação da DNA barcode. Pois, isso não se lida muito bem, isso acaba até por ser uma das vantagens do barcoding, do DNA barcoding, nós detectarmos diversidade intraespecífica e isso depois até pode ser que a nível ecológico possa ter importância. Às vezes torna um bocadinho, também acaba por ser uma das desvantagens que pode complicar um bocadinho depois na identificação. Mas pronto, isso é algo com que, principalmente o marcador que se usa para os animais é um marcador de evolução muito rápida, ou seja, que por esse motivo também permite diferenciar as espécies, mas depois acabamos por, dentro da mesma espécie, em algumas espécies, sobretudo nos anelídeos, nos poliquetas, termos uma variabilidade intraespecífica muito grande e realmente o DNA barcoding estar a revelar aí muita diversidade oculta, muita diversidade crítica. Acaba por ser uma vantagem, porque sob o ponto de vista ecológico isso pode ter alguma relevância, mas depois, quando estamos a usar para monitorizar, principalmente nas espécies não indígenas, pode realmente dificultar aqui um bocadinho a tarefa. Mas o que se pode fazer também é, nós usamos um marcador muito variável, vamos também usando outros marcadores genéticos que não sejam tão variáveis e sim, para tentar lançar, não é? Sim. Exatamente, e vamos conjugando, não é? Ok, obrigada, Sofia. Nada. Bem, acho que agora já podemos fazer perguntas à Ana. E a primeira pergunta é da Ângela e diz: as fotos das jamantas têm de ser nos Açores ou podem ser de avistamentos noutros locais? E peço desculpa à Ângela, que não é a Ângela, é a Ana dela. É a minha mãe. Mas é uma boa pergunta. Para este projeto especificamente, sim, estamos a recolher fotos dos Açores, mas depois existem para as mantas oceânicas e para as mantas de Recife
bases de dados mundiais. O Manta Trust tem uma delas, em que a pessoa, independentemente do local onde avistou esse animal, pode também no site deles fazer o upload direto da informação e das imagens. E depois eles fazem uma compilação. Há pessoas que são responsáveis por diferentes zonas do globo, e é o que faz mais sentido no caso dessas espécies que são avistadas com regularidade em vários pontos diferentes do globo, é ter uma base de dados mundial que permite depois ver se existem movimentações entre diferentes pontos do globo ou se elas ficam mais restringidas a algum sítio em específico. Se isto do Covid melhorar, esperemos ajudar-te com isso, quando em julho pudermos ir visitar as tuas amigas. Vamos ver. Espero que sim, espero que em breve. Se calhar vou só interferir um bocadinho, porque estou a receber, não no chat do live, mas em chats pessoais, se as fotos das mantas têm que ser necessariamente apanhando a parte de baixo do corpo da manta, ou se podem ser as fotos só da parte superior. Para a fotoidentificação em específico, tem mesmo que ser da parte da barriga e tem que ser de preferência uma foto onde possamos ver o padrão completo, pelo menos a zona central do padrão, já que é difícil apanhar estes animais com as asas completamente estendidas, mas isso é porque é o que realmente nos permite identificar a parte dorsal, é de uma coloração única. Sim. Portanto, a menos que o indivíduo tenha uma marca muito específica, sei lá, uma cauda partida, uma dentada, e aí nós podemos conjugar, porque normalmente o que acontece é que num mergulho vemos vários animais, portanto vamos fotografar vários animais e quando as pessoas nos mandam a pasta inteira, o que nós podemos fazer é tentar, com marcas específicas, tentar perceber que fotos é que podem ser do mesmo indivíduo e às vezes conseguimos chegar lá e ter um match entre a parte dorsal e a parte ventral. Sim. Mas para o objetivo de fotoidentificação tem que ser mesmo a barriga. Da barriga. Obrigada. Temos aqui mais uma pergunta para a Ana, da Soraya Castro. Ana Filipa, que trabalho tão bonito. Qual é que concordo? Pergunto se, com os dados obtidos até à data, conseguiram redefinir alguma tendência populacional de algum tema das espécies alvo do projeto. Trabalho bonito é a vantagem de trabalhar com estas espécies mais sexys e que dão fotos giras, não é? Há alguns trabalhos bastante importantes que não é assim tão fácil vender. Neste caso específico dos Açores, e como são animais que nos visitam sazonalmente, não temos ainda informação relativa à tendência da população, mas noutros locais do globo existem já esses dados. Aliás, é com esse tipo de dados e com dados de pesca que conseguimos ter uma ideia das flutuações das populações destes animais, e visto que a pesca é uma das grandes ameaças, não nos Açores, mas noutras partes do mundo, chegou a haver declínios de populações a nível, em valores de 80% ou 90% da população a ser dizimada. Estes são animais que vivem muitos anos, demoram muito tempo a atingir a maturidade sexual, ou seja, a reproduzir-se, não se reproduzem com frequência. Uma fêmea tem normalmente uma cria a cada 2 a 5 anos, o que significa que se eliminarmos uma parte pequena que seja desta população, ela vai demorar muito tempo depois a conseguir recuperar. Eu tenho então aqui uma pergunta do Alexandre Branco, que pergunta à Ana se também são utilizados os alojamentos de mantas para a investigação ou não é algo comum a acontecer nos Açores. E se há as questões sobre bycatch das mantas, o que é que acontece? Ok, vou começar pelo bycatch, como falei agora da pesca. A pesca é a ameaça mais grave neste momento a estes animais e temos 2 tipos de pesca. Temos a pesca direcionada, onde elas são procuradas pelas suas guelras, que são usadas na medicina chinesa para fazer uma sopa um bocadinho à semelhança das barbatanas de tubarão. Mas temos também o bycatch, ou pesca acidental,
também também acontece em grande número. Nos Açores é ocasional, isto porque estes animais nascem para estarem em constante movimento, portanto elas para respirar precisam de estar constantemente em movimento, e o que acontece é às vezes ficarem emaranhadas no material de pesca e Por acidente. por acidente acabarem por sufocar e morrer. Não é, lá está, é uma questão que nos Açores felizmente não é problemática, mas é sem dúvida noutros locais do mundo, e como são animais altamente migradores, isso vai afetar depois sempre a população no geral. A outra pergunta, dos arrojamentos. Nos Açores não é comum, isto são animais que são da família dos tubarões, portanto têm um esqueleto de cartilagem, e isso faz com que normalmente quando morrem não ficam à superfície a flutuar, o corpo há de afundar, e por isso não é fácil numa zona como nos Açores, porque estamos muito, muito longe da costa e as ilhas são bastante separadas umas das outras, mas existe noutros locais e sim, normalmente os indivíduos tenta sempre obter, seja medidas, seja amostras genéticas, toda a informação que possamos recolher. Normalmente, se houver alguém no campo que possa dirigir-se imediatamente ao local, é sempre feito um esforço para tentar aproveitar ao máximo o animal. Muito obrigada. Ana, mais uma pergunta para ti, do Hugo, que pergunta: as bases de dados em que são armazenadas as informações dos padrões das mantas são simples repositórios de dados ou têm alguma forma de reconhecimento automático dos padrões das mesmas, de forma a não haver o risco de registar mais do que uma vez o mesmo organismo? No nosso caso, e porque este foi o primeiro projeto a fazer uma base de dados para esta espécie em específico, é tudo feito manualmente, que dá algum trabalho, mas para já é a nossa forma de poder usar o maior número de fotos possíveis, porque se fôssemos optar por um software, e eu fiz isso ao início e depois tive de tomar a decisão difícil de passar a fazer tudo manual, é que se usarmos um software temos de ter uma foto tirada naquele ângulo específico e com muito boa qualidade. E enquanto se fizermos manualmente, conseguimos usar um muito maior número de fotos que pode não ter aquela qualidade excelente, porque hoje em dia é fácil termos uma máquina fotográfica, uma GoPro, mas estes animais normalmente estão em contraluz, por exemplo, portanto é até difícil obter aquela foto ideal, e neste caso optámos por fazer manualmente. Portanto, temos 200 e tal animais na nossa base de dados, não é assim tanto, mas sempre temos uma fotografia nova, o que temos que fazer é comparar essa fotografia com as outras todas que já existem. No caso das mantas e daquela base de dados mundial que eu estava a falar, existe já um algoritmo e um software que permite a identificação semi-automática, porque basicamente o que acontece é, se o software detecta uma match, ele dá 5 possíveis indivíduos por diferentes percentagens de identidade, e depois é sempre feito manualmente, precisamente para evitar o risco de registarmos mais do que uma vez o mesmo animal, ou de poder ser um erro de software e reconhecer um animal que de facto não é o mesmo. Outra das questões que fazemos para evitar isso, o que estava a falar há bocado, de usarmos a parte central do padrão, é para não corrermos o risco, se por acaso usássemos fotos em que só é visível o padrão de uma asa ou de outra, aí podíamos estar a correr o risco de duplicar o indivíduo, e assim não, temos certeza que se virmos a foto da parte central do padrão, podemos garantir que é sempre uma identificação certa. Boa. Já não temos mais questões e pela hora também acho que já podemos começar a terminar. Não sei se queres só deixar no ar o contacto, caso alguém queira partilhar fotografias de mantas para colaborar com o catálogo. Seria a oportunidade ideal. Não vou perder essa oportunidade, deixem-me só voltar aqui ao slide inicial e partilhar com vocês. Deixar a informação que no website tem os contactos, no website do marconversas.pt. Sim, podem ver lá, também tem toda a informação da Ana e da Sofia. É isso mesmo.
Ok. Vou só dizer que podem ser fotos de qualquer ano, portanto, quem tiver fotos de jamantas nos Açores, mesmo não tenham a certeza se vamos conseguir usar ou não, vale a pena enviar e nós conseguimos sempre tirar a informação desses vídeos ou da fotos. qualidade, não é? Desde que se perceba o padrão, certamente que será uma mais-valia para contribuir para este projeto. Pronto, acho que vamos dar por terminada a sessão de hoje. Gostaríamos de agradecer tanto à Sofia como à Ana por terem aceito o convite de estarem aqui presentes. Mais uma vez, não foi propositado, mas hoje acaba por ser um dia especial, vamos dizer assim. É o dia em que se comemora a presença das mulheres e meninas na ciência e sem dúvida que vocês são um belo exemplar da ciência que se faz em Portugal. Voltamos dia 18 de fevereiro, próxima quinta-feira, pelas 19 horas, exatamente no mesmo local, com o tema Multidisciplinariedade de Biologia Marinha. Esta palavra acaba por ser sempre bastante complexa a dizer. É dizer rápido, que é para ninguém perceber bem. Esperamos-vos aqui na próxima quinta, às 19. Obrigada por todos que estiveram presentes, obrigada por todos os que colocaram questões e até à próxima quinta-feira. Boa noite.